Amém? Todos encontraram? Números capítulo 13, verso de número 30. Vou ler a partir do verso de número 30. Diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Senhor, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Verso 33 diz: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Por favor, tome os seus assentos. A pastora Daiane já orou. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos amigos e irmãos que estão conosco. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial, em nome de Jesus Cristo. Rapidamente quero adentrar a palavra de Deus sem perca de tempo, para nós aproveitarmos esse tempo que nos resta. Nós temos 40 minutos e eu quero ser bem direto e trazer aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração durante esses dias, esses últimos 60 dias que Deus tem falado conosco a respeito desse propósito. Nós não iniciamos esse projeto enquanto o Senhor não autorizou, mas já estamos há mais de 60 dias entendendo, decifrando o código que Deus está nos passando e aquilo que Deus precisa nos dirigir nesses dias para que nós alcancemos tudo que Deus tem prometido. Eu falei aqui no sábado e vou repetir que esse projeto nasceu de uma palavra profética que foi liberada sobre o meu coração há uns praticamente 60 dias atrás, quando Deus usou um profeta para ministrar sobre as nossas vidas, e ele começou falando justamente a respeito de um tempo de céus abertos. Ele me disse: os últimos 10 anos foram debaixo de muita guerra, e de fato nós estamos durante esses últimos 11 anos agora debaixo de muitas guerras. É claro que toda guerra gera vitórias ou percas, e nós temos de dizer que fomos vitoriosos em quase todas essas guerras. Mas o Senhor disse: é tempo de agora abrir os céus. E nós começamos a entender que existem algumas coisas que limitam aquilo que Deus já está estabelecendo sobre as nossas vidas. O fato é que nós muitas vezes entramos em um projeto de transição, entramos em uma caminhada de transição, estamos transicionando de um ciclo, de um tempo para outro tempo, e quantas vezes por causa de alguns dos nossos comportamentos, das nossas decisões ou atitudes, é aquilo que nós vamos aprender nessa noite, nós ficamos presos a esses ciclos. Esse texto que nós lemos fala de um grupo de espias que foram enviados para espiar a terra prometida, a terra que Deus havia jurado a Abraão, a Isaque, a Jacó, e agora havia levantado Moisés para libertar o povo da escravidão e levá-los até esta terra. Mas quando Deus, que é onisciente, que sabe de todas as coisas, que manifesta o nosso coração, Ele diz para Moisés, é o próprio Deus que diz: Moisés, pega príncipes, diga comigo, príncipes, pega príncipes e os levanta, um príncipe de cada tribo, um líder de cada tribo, e manda 12 homens espiar a terra prometida, para trazer um relatório, se de fato a terra é boa, se a terra mana leite e mel, se tudo aquilo que eu prometi é verdadeiro. E a Bíblia Sagrada diz que esses homens vão, mas ao final de 40 dias, diga comigo, 40 dias,
Porque na cultura judaica o 40 é transição, é transicionar. Toda vez que você vai ler a Bíblia Sagrada e o número 40 aparece, nós não somos afixados em números, assim como os judeus os são. A prova disso é que eles têm um livro chamado a Cabala. A Cabala é um livro que fala sobre números, são cálculos. Eles entendem o tempo, entendem a ideia de tudo que acontece através dos números. Você vai perceber isso quando os reis magos, Jesus Cristo nasce através de uma orientação, de uma estrela, de números, de cálculos que eles haviam feito. Eles descobrem que o Messias havia nascido. Mas nós não nos afixamos nisso, mas entendemos que Deus gera em nossa vida, em todas as mudanças de ciclo, uma transição. E transições, elas são oportunas, mas também são perigosas. E por que isso, pastor? Porque são nas transições que nós definimos o resultado da promessa de Deus. Pedro, escrevendo à igreja em Jerusalém, diz que ainda que alguns a tenham por tardia, Deus não retarda a sua promessa. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O que Deus está dizendo através de Pedro é que dentro do Kairos não existe um tempo estabelecido, hoje, amanhã, quinta, domingo ou segunda, dia 20, dia 10 ou dia 5. Deus estabeleceu uma promessa. Em tempo hábil Ele vai cumprir. Mas isso está muito condicionado a nós que lidamos com o Cronos. O Cronos é a medida de segundos, minutos, horas, dias e semanas. Quando nós compreendemos essa perspectiva de Deus, diante da nossa perspectiva, diante daquilo que nós conseguimos analisar, diante daquilo que nós conseguimos ver, nós podemos compreender que esses períodos de transição, esses ciclos de transição, eles precisam ser bem compreendidos, bem vividos por cada um de nós. Tem ciclos que Deus nos muda de posição geográfica. Tem ciclos que Deus nos muda de grupos de relacionamento. Tem ciclos que Deus muda-nos de forma ministerial. E o grande problema às vezes é que nós somos muito afixados naquilo que já foi feito, na forma como já aconteceu. Isso se chama saudosismo. O saudosismo, ele é perigoso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é atemporal. Diga comigo, atemporal. Atemporal é um Deus que não se limita a tempo. Então a forma que ele agiu com Abraão não é a forma que ele vai agir comigo. A forma que Deus fez na vida de meu pai não é a forma que Deus vai fazer comigo. E eu preciso compreender isso. O problema é que nós somos afixados a coisas e as circunstâncias que aconteceram. E nós criamos toda uma redoma de vidro que nos protege do novo de Deus. Quando Israel volta para a terra, para a sua terra, depois do exílio babilônico, a Bíblia Sagrada diz que esse povo já está de volta na sua terra, tendo a possibilidade de recomeçar, tendo a possibilidade de reconstruir tudo, mas eles estão olhando para o passado. E Deus levanta o profeta Isaías no capítulo 43 e começa a declarar a partir do verso 18. Ele começa a declarar: parem de olhar para o passado, deixem o passado, esqueçam que se foi, eis que faço coisas novas. Vocês não estão vendo? Eu vou fazer rios nascerem nos desertos e vou fazer caminhos serem abertos em lugares ermos. Porque a nossa visão de passado, ela precisa ser carregada de experiências e não de saudosismo. Que experiências eu posso carregar do passado? É sempre assim que eu preciso olhar para o passado. O passado não pode ser descartado. Mas é lindo, o passado não pode ser deixado para trás, apenas na perspectiva de que eu já vivi lá e não tenho mais nada a ver com isso. Não, pelo contrário, eu preciso analisá-lo com um olhar positivo. Que experiências eu trago de lá? Que experiências Deus me deu lá? Mas ao tempo que eu fico preso ao passado, eu me torno um saudosista.
O problema de Israel ao sair do Egito é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Você vai perceber isso em várias ocasiões. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 14, qual que é a primeira coisa que eles querem fazer? Voltar para o Egito. Quando eles chegam em Mara, onde não tem água potável, a água é saloba, é amarga, qual que é a primeira coisa que eles pensam? Voltar para o Egito. Então nós somos, na verdade, saudosistas, ficamos olhando para trás, como se o passado fosse sempre o melhor da nossa vida. Diga para quem está perto de você, o melhor de Deus ainda está lá na frente. O melhor de Deus para a sua vida ainda vai chegar. Então tome posse disso, se empodere disso em nome de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite com você em nome de Jesus. Quantos entenderam essa introdução? Então eu preciso pregar. É lamentável constatar como tantos cristãos vivem dominados pelos seus complexos de inferioridade, seus complexos de autoimagem achatada. Quantas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e nos sentimos pequenos diante das circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias, Tiago, nos amedronta, e o reflexo daquilo que nós carregamos começa a se manifestar. Eu vou falar hoje como vencer a síndrome ou a visão de gafanhoto. O que nós estamos vendo aqui é um grupo de homens que são enviados para espiar a terra, e que 40 dias experimentam tudo que Deus havia prometido. Pastor Cristiano, a terra manava leite e mel. A prova é que eles trazem um cacho de uva carregado por 2 homens. Então Deus não errou na promessa. Deus não fez uma promessa meia boca. Deus não fez uma promessa mentirosa. Eles estão enxergando que de fato a promessa de Deus é uma promessa extraordinária. Mas a visão que eles carregam, a síndrome que eles têm, é que acaba fazendo com que esse período de 40 dias se torne um período de 40 anos. Diga comigo, 40 dias pode se tornar 40 anos. E isso só depende da forma que eu reajo durante as transições. Quantas vezes nós ficamos amarrados em períodos de transição na nossa vida? Deus está estabelecendo uma transição em nossas vidas e nós ficamos presos àquele processo de transição. Por quê? Porque nós carregamos algumas imagens do passado e não conseguimos nos libertar dela. E eu quero nessa noite ensinar você como fazer isso, como vencer a síndrome do gafanhoto. Quem eram esses 10 espias de Israel? Não eram qualquer homens, pastora Cleonice, eram príncipes. Diga comigo, príncipes. Não eram homens com mentalidades medíocres, eram homens que tinham mentalidade de liderança. O próprio Deus disse assim, ó, não é para escolher qualquer homem, é para escolher príncipes de cada tribo. Então em cada tribo de Israel foi separado homens intelectuais, homens com espírito de liderança, homens com mentalidade positiva, homens que tinham uma capacidade extraordinária de argumentar. Mas quando esses príncipes vão até a terra que Deus havia prometido, o que eles enxergam lá faz com que eles voltem com uma mentalidade totalmente distorcida da promessa de Deus. Diga comigo, eram príncipes, eram nobres, homens de valor. Eles foram escolhidos criteriosamente por serem fortes, inteligentes, líderes, representantes ilustres de suas tribos. Moisés os enviou para conhecerem a terra prometida e depois, com relatos vivos, incentivarem o povo a lutar com bravura na sua conquista. A ideia de Moisés a enviar esses 12 líderes era que eles trouxessem uma imagem totalmente positiva. É verdade, tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu é fato, vamos para cima, vamos ganhar. Mas olha o que acontece. Eles foram passar 40 dias e ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. Era uma terra fértil, boa, manava leite e mel.
era tudo quanto Deus já tinha falado. Mas eles voltaram da jornada com os frutos excelentes da terra. Todavia, na hora de dar o relatório, disseram a Moisés que a terra era boa, mas devorava os seus habitantes. Disseram que não conseguiriam entrar lá, pelo contrário, morreriam no deserto, comendo pó, pois lá havia gigantes ameaçadores, imbatíveis, e eles não iriam para lá. Muitas vezes Deus não nos mostra o futuro, pastor Cristiano, é justamente por isso. Porque pode ser que ao enxergarmos o futuro, nós vamos ver também os desafios que teremos que enfrentar. E talvez seja o motivo pelo qual Deus não nos revela aquilo que Ele vai fazer. Deus não nos mostra com clareza, irmã Zelinda, aquilo que Ele vai realizar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós iremos ver os desafios que iremos enfrentar antes de alcançar a promessa, e poderemos desistir antes mesmo de tentar. E o propósito de Deus e a proposta de Deus é que você lute, que você guerreie esta guerra, porque Ele já fez uma promessa. Aos olhos deles, diga comigo, dos príncipes, eles eram como gafanhotos. Eram muitos, mas porém não tinham poder contra aqueles gigantes. O que está por trás dessa síndrome? O que ela produz? O que essa síndrome de gafanhoto produz na nossa vida? Por que que às vezes nós não conseguimos romper diante das transições que Deus propõe para nós? Você vai entendendo isso quando você lê a história de Abraão. Abraão cometeu alguns erros que o fez permanecer nesse processo de transição. Quando Abraão chega no Egito, ao invés de confiar em Deus, dizer: é minha esposa, Deus me mandou vir aqui, ninguém vai tocar em nós. Ele diz para ela: vamos mentir, porque o povo vai nos matar por causa da sua beleza. E a Bíblia diz que Faraó se deita com a mulher dele, e Deus tem que mandar uma praga sobre o Egito, e todas as mulheres se tornam estéril. A gente vai perceber que Abraão, ele prorroga o processo de transição, porque ao invés de confiar que Deus havia dado uma promessa, ele recua. Ao ouvir a esposa dizendo: deita com a minha serva Agar e tem filho com ela, porque eu não posso ter mais e você já é velho. Por mais quase 13 anos, Abraão tem que ficar aguardando. Sabe o que eu quero dizer para você? Que todos esses comportamentos que eu vou falar aqui agora, essa síndrome de gafanhoto produz esse tipo de comportamento, podem ser os comportamentos que te manterão no processo de transição por mais tempo do que você deveria permanecer. Primeiro, verso de número 31, a parte A. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. Outras versões dizem: não podemos subir. A primeira coisa que a visão de gafanhoto, a síndrome de gafanhoto produz é a sensação de fraqueza, a sensação de impotência. Muitas vezes as circunstâncias, irmã Zelinda, geram na nossa vida uma sensação de impotência. Eu não posso vencer essa situação, eu não posso vencer essa dificuldade. Sabe por quê? Porque você está carregando comportamentos do passado. O problema do povo egípcio não é aquilo que Deus poderia fazer por eles, é aquela mentalidade escrava que eles possuem de 430 anos.
São 430 anos, uma geração nasce, uma geração morre e outra nasce. Eles estão dizendo, somos escravos. Uma geração morre e a outra nasce. Eles estão dizendo, somos escravos. São 4 gerações inteiras de escravos. Não conseguiram se libertar na mente ainda. Mas eu vim aqui para te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, você não é mais escravo. Olhe para o seu passado e declare, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escrava. Essa sensação de fraqueza, de impotência, não vai te dominar mais diante das circunstâncias atuais. Deus está dizendo para você, eu fiz uma promessa, você vai vencer, você vai se levantar com autoridade. Então se empodere do que Deus já liberou para a sua vida. Para de olhar para a circunstância com a sensação de fraqueza. Isso é síndrome de gafanhoto. Nesses processos de transição vai ter dificuldades. Nesses processos de transição vai ter desafios. Pastor Cristiano, quando Deus me impulsionou a sair de Feliz Natal para Sinop há 1 ano e meio atrás, eu saí sem um centavo no bolso. O empresário da nossa cidade pagou o nosso primeiro aluguel. Minha esposa chegou de viagem num sábado. Na terça-feira nós viemos para Sinop e trabalhamos até sábado no final da tarde. E deixamos o salão pronto para a inauguração, porque no próximo final de semana inaugurávamos. Sem recurso financeiro, eu disse, mas se Deus mandou, eu vou. Eu havia sido ministrado por uma palavra do pastor Mário Rui Boto de Portugal. E a mensagem que ele pregou foi, eu não tenho, mas eu posso. E eu me empoderei desta palavra. Mas preste atenção, nós começamos em agosto, setembro, outubro, novembro. A coisa começou a apertar, porque quem começou sem dinheiro, da noite para o dia não ia ter dinheiro. Quando chegou em dezembro, eu tinha aproximadamente 10 mil reais negativos em conta bancária para pagar. Porque eu tinha que manter aluguel aqui, tinha que manter combustível indo e vindo para Feliz Natal toda semana. E um dia eu disse para Deus, Deus, eu estou debaixo de uma ordem. Senhor, eu estou debaixo de uma direção. Foi o Senhor que me deu uma palavra. Eu não vim aqui baseado nas minhas emoções. E o Espírito Santo de Deus me disse, todo o processo de transição vai gerar dor. Todo o processo de transição vai nos amedrontar. Todo o processo de transição vai nos trazer preocupações. Mas você não precisa estar focado na circunstância, você precisa estar focado na minha palavra. O problema é que a nossa sensação de impotência, de fraqueza, faz com que a gente pense em desistir. Porque nós achamos que uma vez que Deus deu uma palavra, todo dia tem um caçamba de bênção na nossa casa, logo cedinho buzinando, vim trazer as bênçãos de hoje, e o caçamba derrama. São os períodos que você vai mais enfrentar desafio na sua vida, são os períodos de transição. Deus está tirando o povo de Israel da escravidão, estão levando para ser um povo livre e possuidor das maiores terras da região. Só que eles não estão compreendendo esse processo de transição que estão vivendo, e Deus está dizendo, eu estou revelando o coração desses homens. Talvez seja esse o propósito de Deus, revelar o nosso coração, porque muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, Tiago, achamos que conhecemos a nossa fé, e como é bom falar de fé quando as coisas estão bem, como é fácil falar de fé quando o recurso financeiro está chegando, como é fácil falar de fé quando as bênçãos de Deus são incontáveis. Mas o desafio da nossa espiritualidade é acreditar quando nós não estamos vendo. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Então não estou vendo, mas eu estou crendo que Deus que fez a promessa vai cumprir. Observe bem o que esses homens falam, não podemos subir. Assim eles anularam a palavra de Deus. Quando nós falamos que não podemos, quando Deus diz que já pode,
nós estamos anulando o poder da palavra de Deus. O maior desejo de Deus, pastora Daiane, é que nós nos empoderemos da palavra dele e reafirmemos ela todo dia. Só que nós temos uma tendência de receber uma palavra profética hoje, ficarmos todo empolgados, mas não passa de 24 horas. Porque o primeiro mar vermelho que aparece, nós queremos voltar para o Egito. Se empodere da palavra que Deus disse. Quando esses homens dizem não podemos, essa sensação de fraqueza que eles estão demonstrando está anulando a palavra de Deus. Duvidaram do seu poder e só começaram a enxergar os obstáculos. Tiraram os olhos de Deus e olharam para as circunstâncias adversas. Naufragaram como Pedro no mar da Galileia. O texto mais lindo que eu acho, a parte mais linda do texto, quando Pedro está andando por cima das águas, é quando o texto diz assim, ó: e Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade e afundou. Sabe quando afundamos? Sabe quando naufragamos? Quando olhamos para a tempestade. A tempestade, ela vai existir. O problema é o foco. É por isso que a palavra de Deus, Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Segunda coisa que essa síndrome de gafanhoto produz. A parte B do verso 31 diz assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Complexo de inferioridade. Vou repetir: complexo de inferioridade. Não podemos, porque aquele povo é mais forte do que nós. Sabe quantas promessas de Deus já ficaram travadas na nossa vida por causa do nosso complexo de inferioridade? Inúmeras. Deus disse: você vai ser um pregador, mas eu quero subir no altar na primeira vez, irmã Zelinda, e pregar igual o Tiago Brunet. Não vai dar certo. Eu vou começar gaguejando, eu vou começar errando um monte de palavra. Eu brinco, se eu olhar para 18 anos atrás, as minhas primeiras mensagens, eu teria vergonha de ouvi-las. Por quanto de besteira que eu falei, empolgado pela vibe do momento, empolgado com aquela onda de itinerância, repetia os mesmos jargões que os grandes pregadores repetiam. Mas o que me trouxe até aqui hoje foi entender que o Deus que me fez a promessa quando eu tinha 8 anos de idade era o mesmo Deus que ainda estava atuando na minha vida. Então eu não olhava para ninguém como superior a mim. Eu entendia que o Deus que havia me chamado ia me capacitar. Os maiores, os melhores, os homens mais grandes, quem pregava melhor do que eu olhava e dizia: vou chegar lá. Foi Deus que me levantou para pregar, foi Deus que me levantou para ser um pregador da palavra. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias com inferioridade, mas que fulano prega melhor, como é que eu vou pregar na frente dele? Olhe para mim, para você entender, em nome de Jesus. Se Deus te diz que você um dia ser um pregador da palavra, pregue, nem que seja 10 palavras só. Na próxima você vai levantar para 20, na próxima para 30, e daqui a pouco você está pregando meia hora, 40 minutos, 1 hora. Por quê, pastor? Porque você está olhando para o autor e consumador da sua fé. O complexo de inferioridade nos faz olhar para os outros sempre melhor do que nós. E aí nós deixamos que as promessas de Deus vão passando. As promessas de Deus vão indo. De hora que a minha esposa me chamava de louco: você é muito doido, meu bem. Eu disse: não, eu disse para Deus que eu não ia perder uma oportunidade sequer. Eu tinha 19 anos de idade, um pastor mais doido do que eu disse assim: tem um congresso de jovens de 3 dias no Mato Grosso, você quer pregar lá? Eu disse: eu que prego. Fiquei 30 dias me preparando, escrevendo sermão, e quando chegou na divisa do estado, já próximo de Ouro Branco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo disse assim: eu estou te dando 3 temas de mensagem agora. Eu falei: que é isso?
30 dias me preparando, o Senhor vai mudar tudo agora, Deus? Teimei com Deus no primeiro dia, irmã Zelinda. Quase que eu fui embora de a pé para o Mato Grosso no outro dia, de tanta vergonha que eu passei, pastor. Que eu queria pregar aquilo que eu havia preparado. No outro dia eu entrei no templo, eu pedi para o pastor: pastor, me empresta o templo por um meio-dia aí, que eu preciso falar com Deus. Eu chorei no banco pedindo perdão e disse: Deus, passa tudo que eu vou pregar nos próximos 2 dias agora, porque o que eu preparei não deu certo. Naquela noite nós tivemos 47 jovens batizados com o Espírito Santo. Porque o nosso complexo de inferioridade às vezes nos faz querer fazer da mesma forma que o outro. Porque eu achei legal do jeito que a Juliana fez, vou fazer igual ela. Deus te deu um estilo próprio, irmão. Deus te deu o seu jeito de fazer. Deus te deu o seu jeito de falar. Deus te deu o seu jeito de realizar a obra, então faça. Para de olhar para os outros como se você tivesse que ser tão suficiente como Ele. Deus vai te usar da forma que você é. Deus vai te levantar da forma que você faz. Se esses homens tivessem entendido isso, eles poderiam ter dito: os caras de verdade são grandão, viu? Pensa num gigante. Mas só que nós vamos entrar lá debaixo da autoridade do Espírito Santo e não tem para ninguém. Esses caras vão cair por terra em nome de Jesus. Mas o complexo de inferioridade nos faz ver a grandeza do outro e a nossa pequenez. Você quer romper ciclo, querido? Ah, pastor, não sei porque que eu não venço o ciclo. Simples. Porque você deixa o complexo de inferioridade dominar você. Esses homens não venceram o ciclo dos 40 dias por causa desse complexo que eles carregam. De fato, as cidades que eles foram para conquistar eram grandes, mas o Deus deles era o Todo-Poderoso. O medo era tão grande que eles se tornaram mensageiros do caos. O texto diz que diante dos filhos de Israel inflamaram a terra. É importante perceber que quando as pessoas estão contaminadas pelo maldito vírus do pessimismo, elas difamam a Deus e dispensam suas bênçãos. Alguns escarnecem das promessas divinas e se tornam pregoeiros do desânimo. Se tornam pregoeiros do desânimo: não vai dar certo, eu já tentei, já. Não me importa quantas vezes você vai cair, o importante é quantas vezes você vai se levantar para lutar de novo. Não olhe para si mesmo como incapaz. Se Deus te fez uma promessa é porque Ele sabe. Me perguntaram um dia, um irmão, recebi um irmão lá embaixo na nossa igreja, e ele vinha de um sistema, de uma igreja bem tradicional, e ele veio um culto, veio outro culto, mais outro culto, e um dia ele me esperou no final do culto e disse assim: sabe por que eu venho aqui, pastor? Eu disse: me fale, irmão. Ele disse: porque o senhor prega para 2 como se estivesse pregando para 1000. Eu disse: é porque eu tenho uma promessa de pregar para 1000, e eu estou treinando com 2 agora, porque vai chegar o dia dos 1000. A gente tem que parar com olhar de pequenez para as situações, queridos. Se você quer vencer ciclos na sua vida e entrar num novo processo de transição, você tem que parar de olhar com pequenez para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Cante como se não estivesse cantando para 10, estivesse cantando para 1 milhão. Pregue como se estivesse pregando para 2 milhões. Por quê? Porque você precisa entender que aquilo que Deus prometeu não está condicionado ao que você é capaz de fazer, mas aquilo que Ele pode fazer. Sabe por que Davi chega no campo de batalha e manda o recado para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu? Eu vou pelejar. Porque há pouco tempo atrás ele havia recebido uma unção de rei. Era o óleo derramado sobre a cabeça. E quando Davi manda dizer para o rei, ele está dizendo: é de rei para rei. Ele vai entender o que eu estou falando. E como é que você se vê? Como você se enxerga diante das situações? Como você se enxerga diante das situações? Ah, Deus fez uma promessa de rei. O dia que eu chegar a ser rei, eu vou guerrear com um cara desse aí. Davi diz: eu sou pastor de ovelha agora, mas eu carrego uma unção, a unção de rei.
então eu vou agir como rei. Os caras que foram mandados lá são príncipes, irmãos. São príncipes. São homens que foram líderes, motivadores das suas tribos. Mas que agora está olhando para a circunstância e está dizendo: nós somos pequeninos perto deles. Nós vamos perder essa batalha. Não vamos conseguir vencer. Meu Deus. Terceiro, preciso terminar que o horário já foi. Verso 33, a parte A diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e éramos como gafanhotos. Meu Deus, aos nossos próprios olhos. Pastor, o que nos mantém presos a ciclos? O slogan do nosso projeto é rompendo os ciclos, rompendo coisas. O que nos deixa preso a coisas, a ciclos, pastor? Simples: a nossa baixa autoestima. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quem é que falou isso sobre eles, irmão? Diga comigo: eles mesmos. Você sabia que aquilo que você reafirma para você é o que você será? Nós tivemos ano retrasado em Águas de Lindóia, e o pastor Josué Gonçalves contou uma experiência extraordinária de um grande empresário de Bragança Paulista que por 3 anos era acompanhado por um psicólogo e ele não conseguia romper. Pastor Josué tem um pequeno adesivo, a gente cola no espelho, no carro, onde você quiser. Nós temos colado no espelho do nosso quarto. Me ajuda aí, pastora Daína ou Lucas, com as frases. Todo mundo esqueceu agora, 3 de uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor. Tem mais, tem umas 5 frases lá. E ele pegou, depois de atender aquele moço que há 3 anos era acompanhado por um psicólogo, disse assim: eu vou te ensinar uma coisa que talvez você vai achar que não vai dar certo, mas eu te desafio a fazer por 1 semana. Todo dia pela manhã você vai se levantar, todo dia pela manhã, e você vai ler esse adesivo 3 vezes. E esse empresário começou a fazer isso. Todo dia pela manhã ele lia 3 vezes: eu sou mais do que vencedor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo o céu não está em crise. Eu creio em milagres. Ele começava a declarar isso. No final de 7 dias ele voltou no pastor Josué Gonçalves e disse: pastor, o que o senhor fez comigo? Ele disse: eu não fiz nada, você fez. Você durante 1 semana criou o hábito de afirmar que você crê em milagres, que o céu não está em crise, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você criou um hábito de afirmar para você mesmo que você pode. O erro nosso é esse. Nós temos uma sequência de afirmações que eu não sei, eu não dou conta, eu não posso, eu tenho dificuldade. Bom, sabe por que a minha esposa dizia que eu era muito doido? Porque eu nunca tive medo de nada, pastor. Às vezes eu era chamado de louco até pelos amigos, irmãos. Eu casei e não tinha dinheiro para pagar um construtor, não. Nunca tinha construído na minha vida. Construí minha casa, entrei para dentro. O piso não era retinho não, pastor. Os rebocos também não era muito reto não. Mas eu estava dentro da minha casa, eu construí. Eu saía do serviço 5, 6 horas da tarde, eu ia furar a fossa. 5, 6 horas da tarde, eu ligava um pendente de luz lá dentro para rebocar a casa. Um dia eu contratei um pedreiro para colocar cerâmica. E eu estou na porta encostado e o pedreiro está dizendo: rapaz, você perdeu dinheiro aqui, hein? Cara, o pedreiro que fez serviço é ruim. E eu disse: rapaz, se eu pudesse eu pedia o dinheiro de volta. E eu ajudando ele a falar mal do pedreiro, irmão. Rapaz, esse pedreiro, que esse cara fez aqui? O piso corre água para o contrário. E eu quietinho, não falei para ele que era eu não.
Mas preste atenção, hoje o que tem feito na nossa igreja sou eu que faço. Sabe por quê? Porque eu tive a coragem de enfrentar o primeiro desafio. Eu aprendi lá, eu treinei lá, eu descobri o que dava certo e o que não dava certo lá na minha casa. Você precisa entender, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que você carrega é muito importante. Então comece a carregar uma mensagem positiva a respeito de você mesmo. Quando alguém tentar te diminuir, diga: negativo, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, você não pode, eu posso. Paulo diz que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se ele pode, eu também posso, em nome de Jesus. Comece a se empoderar do que Deus já colocou dentro de você. Você sabe por que Paulo escreve a Timóteo, repreendendo Timóteo na sua segunda carta? É porque Timóteo já tem tudo e não usa nada. Aí Paulo começa escrevendo assim, ó: eu conheço a fé da sua avó Lloyd. Paulo também era, onde ele foi? Na ferida, irmão. Eu conheço a fé da sua avó Lloyd, a fé da sua mãe Eunice, e também sei da fé que você carrega. Já fez Timóteo se desmontar. E fui eu mesmo que impus a mão sobre você. Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de ousar. Eles diziam: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles eram príncipes, mas se encolheram, sentiram-se como insetos. De príncipes a gafanhotos, de filhos do rei a insetos. A baixa autoestima afeta cristão, fazendo-os sentir-se indignos, capazes de fazer qualquer coisa no reino de Deus. Muitos deixam de produzir frutos e servir a Deus por causa da baixa autoestima. Eu tenho uma palavra para você hoje: não perca mais oportunidade. Não perca mais oportunidades espirituais que Deus coloca diante de você por causa da sua autoestima. Comece a dizer: se Deus me deu essa tarefa é porque Ele confia em mim. Tem desafios que eu enfrento, e às vezes nós estamos enfrentando desafios tão grandes, pastora Cleonice, e eu digo para minha esposa: vamos para cima. Se Deus confiou é porque Ele sabe que nós somos bons. Se Deus confiou em entregar isso para nós é porque Ele sabe que nós vamos dar conta. Se Deus confiou essa responsabilidade para a gente é porque Ele sabe que nós vamos conseguir vencer. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender que esse sentimento que você tem a respeito de você mesmo pode ser o grande empecilho para você viver essa transição para o melhor de Deus. Muitas vezes o melhor de Deus já está à sua disposição. Timóteo pastoreia a maior igreja da Ásia Menor, Éfeso. Uma igreja pastoreada por grandes homens como João, Policarpo. E Timóteo está pastoreando essa igreja e se sentindo pequeno diante de quem já passou lá. Se sentindo pequeno diante dos anciões que já tem lá. E Paulo está dizendo: você carrega algo muito poderoso. Você tem uma fé hereditária da sua avó. Você tem uma fé hereditária da sua mãe. Eu conheço a sua fé. Foi eu que coloquei a mão sobre a sua cabeça. Ele está dizendo: foi eu que confiei o ministério a você. Você precisa tomar posse daquilo que Deus já te deu. Vai para frente, Timóteo. Meu Deus. Porque muitas vezes nós ficamos presos aos ciclos e não conseguimos romper por causa dessa síndrome, dessa visão de gafanhoto. Gafanhotos são numerosos, assustadores, mas o poder de ação dele é muito pequeno diante de tantos outros predadores. O que esses homens estão dizendo quando eles são como gafanhotos? Ele está dizendo: diante daqueles gigantes nós somos presa, e presa fácil. Vou encerrar.
De novo, éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Meu Deus. Quarta e última coisa que essa síndrome de gafanhoto produz: uma visão distorcida da realidade. Diga comigo: visão distorcida da realidade. Aqueles espias raciocinaram assim: eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Como é que eles olharam as coisas? Pelo inverso ou pelo avesso. Ao contrário, distorcido. Enxergaram as coisas como o inimigo queria que enxergassem. Por isso arrastaram-se no pó, sentiram-se indignos, menos que príncipes, menos que homens, menos que gente, menos do que gafanhotos, insetos. Não deixe as circunstâncias mudar a sua ótica de realidade. Eu vou falar outra vez: não deixe as circunstâncias mudar a sua ótica de realidade. Quando você olha para a circunstância pode distorcer a realidade das coisas. Pode distorcer a realidade das coisas. Porque o nosso senso de realidade ele é muito moldado ao que nós somos. Olha o que Anais Nin diz. Ele disse assim: o homem não vê o mundo como ele é. O homem vê o mundo como ele mesmo é. Outra versão diz: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós. É por isso que a mesma circunstância para mim pode ter uma outra ótica para Juliana. Por isso que a mesma ótica que a Juliana tem de uma circunstância pode ter para o pastor Cristiano. Sabe por quê? Porque nós não vemos o mundo como ele, mas como nós somos. Como nós somos. O problema desse povo não é ver as circunstâncias, mas é ver as circunstâncias com uma mente escrava. Não, você não entendeu. O problema desse povo não é olhar as circunstâncias, é olhar a circunstância com a mente escrava. 430 anos de escravidão provocou crenças limitantes absurdas. E aí segura, porque eu vou falar. Eu não sei em que ambiente você foi formado. Eu não sei em que tipo de lar você foi criado. Eu não sei em que cultura você foi formado. E eu não sei que crenças você carrega. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, você tem 40 dias para mudar a sua vida. Você tem 40 dias para mudar a sua vida. Começar a enxergar nesses 40 dias através da ótica de Deus. Começar a enxergar depois desses 40 dias com uma ótica divina. Começar a enxergar depois desses 40 dias com uma ótica espiritual. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Durante esses 40 dias, eu quero te mostrar pela palavra de Deus como enxergar aquilo que Deus já prometeu para você.